A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Gotinhas teológicas. O tema de hoje é a tentação de Jesus. A referência principal está em Mateus, capítulo 4, versículo de 1 a 10. Narrado também em Lucas, capítulo 4, versículo de 1 a 13, e em Marcos, capítulo 1, versículo de 12 a 13. Tanto o Espírito Santo como Satanás e os anjos desempenham algum papel na tentação de Jesus. O Espírito Santo o guiou e os anjos o ajudaram, enquanto que Satanás fez repetidas tentativas para desviá-lo da sua missão. Era uma questão de interesse de todo o universo. Estava em jogo o destino da criação. Ficamos pensando por que a tentação de Jesus se seguiu imediatamente após seu batismo. A descida do Espírito Santo sobre ele naquela ocasião pode ter envolvido duas coisas que eram novidades na experiência humana de Jesus: o poder ilimitado de operar milagres e a plena restauração do conhecimento que possuía antes da encarnação. Nos tempos idos da eternidade, Jesus sabia que viria ao mundo a fim de sofrer como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Veio, porém, por meio de um berço. Devemos supor que Jesus, como um bebê, sabia tudo quando soubera antes de assumir as limitações da carne humana? Não seria mais natural pensar que seu conhecimento anterior à encarnação veio a ele paulatinamente à medida que crescia, lado a lado com a sua educação humana? Naturalmente, sua mãe lhe tinha contado as circunstâncias do seu nascimento. Jesus sabia que era o Filho de Deus e o Messias, e até mesmo possível que ele e sua mãe tivessem conversado várias vezes sobre o que ele realizaria na obra como o Messias do mundo. Quando, porém, o Espírito Santo desceu sobre ele, sem medida, no batismo, então lhe voltaram à memória de modo integral e claro pela primeira vez depois de se ter tornado ser humano. Algumas coisas que soubera antes, e entre elas estava a cruz, como um meio pelo qual cumpriria a sua missão. Qual foi a natureza da tentação? Talvez tinha incluído as tentações comuns dos homens na luta pelo pão e no desejo da fama e do poder. Certamente, porém, havia muito mais que isso. Jesus era grande demais para imaginarmos que semelhantes motivos tivessem muita influência sobre ele. Devemos crer que ele já sabia que a sua missão era o mundo. A pergunta era: como cumprir esta missão? Mediante o emprego dos poderes miraculosos que acaba de receber, poderes que nenhum mortal conhece antes, Jesus poderia ter se tornado rapidamente o governante do mundo inteiro, pois alimentaria a raça humana sem ninguém precisar trabalhar e dominaria a favor desta força normais da natureza. Poderia ter obrigado pela força as pessoas a fazerem a vontade dele. Foi esta a sugestão que Satanás lhe fez. A missão de Jesus, porém, era transformar o coração das pessoas e não obrigá-las a o receber. Por isso devemos tomar cuidado quando vamos evangelizar alguém. Não, conforme diz o termo muito popular, não se enfia Jesus goela abaixo de ninguém. É preciso haver uma aceitação.
Embora Jesus fosse o Filho de Deus, a arma que usou para derrotar Satanás foi a mesma que todos os cristãos têm à sua disposição. É a mesma que eu, você, meu amigo e meu irmão, podemos e devemos usar contra Satanás. A espada do Espírito, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Leia um pouco sobre isso lá em Efésios capítulo 6, versículo 17. Os evangelhos não nos contam em que forma o diabo apareceu para Jesus. Muito embora vemos em filmes, novelas, séries, a materialização dele de forma humana, mas a Bíblia não menciona. Jesus, porém, reconheceu inequivocavelmente que as sugestões provinham de Satanás. Às vezes, Satanás fala na mente, como fala comigo, fala com você. Pode ter sido assim que falou também com Jesus. Não temos como provar, a Bíblia não vai relatar. Mas Jesus já sabia que todas aquelas sugestões não eram de Deus, mas de Satanás, que estava ali determinado a frustrar, todos os planos de Deus. Reflete outra repreensão feita posteriormente ao mesmo Satanás, quando este, por intermédio de Pedro, tentou dissuadir Jesus de ir até a cruz. Lá em Marcos, capítulo 8, versículo 33, vamos ler esta história. Acredita-se que o lugar em que Jesus foi tentado ficava nas elevações desérticas da região montanhosa que dá vista para Jericó. Jesus jejuou durante 40 dias. Moisés jejuara durante 40 dias. No Monte Sinai, quando foram dados os 10 mandamentos. Lá em Êxodo, capítulo 34, versículo 28. Elias também jejuou durante 40 dias, a caminho do mesmo monte, lá em 1 de Reis, capítulo 19, versículo 8. Moisés representava a lei, Elias os profetas, Jesus era o Messias apontado pela lei e pelos profetas. Do alto do monte, onde jejuava, Jesus podia ver, ao olhar para o leste de outros lados do Jordão, as cordilheiras de Nebo, de onde séculos antes Moisés e Elias tinham subido ao céu. Uns 3 anos depois dessa confrontação com Satanás, os mesmos 3 homens, Moisés, Elias e Jesus, tiveram um encontro em meio à glória da transfiguração no Monte Hermon, 160 quilômetros ao norte, primeiramente companheiros no sofrimento e depois companheiros na glória. Depois da tentação de Jesus voltou ao Jordão, onde João estava batizando. Meu querido, minha querida, por hoje é só. Gotinha Teológica fica por aqui e volta amanhã com o tema Anjos. Jesus inicia seu ministério na Galileia. Até o próximo Gotinha Teológica.